Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar sobre os 7 sintomas, psicanaliticamente, de Ana. Para você entender, nós vamos ler 1 Samuel, de 1 a 19, e você vai me entender sobre os 7 sintomas desse modo que ela agia, que era nessa área psicanalítica. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filho, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, aonde estava o sacerdote do Senhor, que era Ofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha lhe tornado estéril, tinha lhe encerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava, não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois e comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo, pois, como amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva te deres um filho, homem, e ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, percebendo ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana, no seu coração, falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho.
Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora do meu desespero. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele a ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher seguiu o caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste como antes. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Para você entender a rivalidade que muitos distorcem, vamos explicar objetivamente. O primeiro nome, Penina, significa pérola, pedra preciosa. Os 7 sintomas demonstrados na Bíblia, psicanaliticamente falando, conforme eu estou para explicar, são sintomas do interior refletido no exterior, pois ele abala o relacionamento, primeiro com Deus, em segundo lugar com a família, que é familiar, e o terceiro com a sociedade. Para termos a maior compreensão, o corpo, psicologicamente bem no físico, ele gera hormônio de bem-estar, que são, em primeiro lugar, serotonina, segundo, a dopamina, e terceiro, a noradrenalina. Na alma, é o que leva ao pensamento positivo, a emoção construtiva, que significa os sonhos, né? E no espírito, a principal é a comunhão com Deus, pois esses foram os traumas psicológicos de Ana. Dentro da tricotomia humana, conforme eu falei desses 7 sintomas, em primeiro lugar, ela chorava abundantemente, que era no físico, no corpo não comia, na alma, o coração entristecido, né? O quarto ponto também, amargurada de alma, de espírito. No espírito, ela estava atribulada de espírito. E o 6º passo também é excesso de ansiedade por querer ser mãe. E o 7º passo dentro desses 7 sintomas era aflito, e que ela estava e desgostosa, que como ela vivia. A questão do Senhor tinha cerrado a sua madre, porém pode estar ligado, eu posso te explicar para você tentar compreender, é o decálogo dos 10 mandamentos, é o que está em Êxodo 20, do versículo 1 a 5, né, que diz: Então falou o Senhor a todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te curvarás a ela, não te servirás a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uma das condições que também você pode entender o que esse trauma afetava ela, podia não só estar ligado a essa condição desse decálogo dos 10 mandamentos, mas uma tradição judaica, para você entender, a primeira mulher, ela escolhia uma barriga de aluguel que hoje em dia passa a ser polemizada, né, em nossa sociedade. Já na cultura judaica, era a tradição da mulher estéril gerar um filho na madre da que ela escolhia, como no caso, você vai entender que isso começou de Abraão com Sara e Agar, isso está em Gênesis 16:3, né? Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E depois de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Também no caso de Jacó com Raquel, com Bilá, e a sua irmã Leia também deu Zipa, sua serva. Isso também está em Gênesis 30, do capítulo 1 a 13, que diz: vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: eu estou no lugar de Deus, que te impede o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bilá, entra ela para gerar e põe filho sobre os meus joelhos, eu assim receberei o filho por ela. E assim lhe deu Bilá, sua serva, por mulher a Jacó, e entrou a ela. E concebeu Bilá e deu um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus também e ouviu a minha voz e me deu um filho. E chamou seu nome Odã. E Bilá, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grande luta de Deus tenho lutado, com a minha irmã também venci, e chamou de Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessara de ter filho, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: que venha uma turba e chame o Gade. Depois deu Zipa, a serva de Leia, o segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me teram por bem-aventurada, e chamou o nome de Azer. Outra questão esclarecedora desse aborrecimento, eu posso também explicar, é o que estava em Deuteronômio 21, do 15 a 17, mas vamos ler para você entender melhor. Quando um homem tiver duas mulheres, e uma a quem ama e a outra a quem despreza, a amada, e a desprezada lhe der-lhe filho,
e o filho da primogênita for da desprezada, será que no dia em que fizer a herdade dos seus filhos, o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, porquanto lhe dobrará a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força e o direito da primogenitura. Então, dentro do que eu falei, desses 7 sintomas psicanaliticamente de Ana, é essa questão do que ela vivia dentro desse conflito interno que demonstrava no externo. E quando ela realmente adorou ao Senhor, reconheceu, é o que relata a palavra, que de madrugada adorou perante o Senhor e voltaram para casa em Ramá, e aí sim Eucana conheceu a Ana e o Senhor lembrou dela, abriu a madre novamente. Por isso que ela sofria psicologicamente. É como eu expliquei os detalhes. Primeiro, porque a compreensão do corpo psicologicamente, ele gera esses 3 hormônios. A serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que levanta a alma, os pensamentos positivos, a emoção construtiva, que significa os sonhos que ela tinha. E no espírito, é essa comunhão com Deus, pois esses foram os traumas psicológicos dela, conforme eu falei, dentro dos 7 sintomas. Em primeiro lugar, dentro do corpo, dessa tricotomia humana, ela chorava abundantemente, que é a parte física, né, no corpo, né? Não comia, na alma. Em terceiro lugar, o coração entristecido, como também, quarto ponto, a amargurada da alma. No espírito, atribulada, o espírito atribulada. E sexto ponto também era a ansiedade de gerar, ter filho. E esse 7º passo era aflita, desgostosa, atribulada de espírito. E aí, muitos não entendem, essas questões que pode estar ligado, conforme eu expliquei teologicamente, ao decálogo dos 10 mandamentos, que Deus fazia misericórdia à geração daqueles que amavam também a Ele. Mas também, dentro desses detalhes, é o que está lá em Deuteronômio, a primogenitura também poderia afetar nesse caso de a situação de herdade da herança. E como eu abordei, virou uma cultura judaica que muitos não compreendem. A primeira mulher, a mulher amada, ela escolhia a barriga de aluguel. Então, esse caso não foi só a questão de Ana. Começou isso com Sara e Abraão, que ficou amargurada, desgostosa, mas depois teve a promessa de Deus, tanto Sara como a própria Ana, voltando a reconhecer a Deus, cumpriu seus votos, e também a Jacó, que teve o seu sonho realizado com a mulher que ele amava. E quando ele também se casou, ele foi
iludido quando acordou no outro dia de manhã, não era a mulher que ele escolhia como amada. E aí também ele teve que seguir regra. Mas que fique essa mensagem dentro desse parâmetro esclarecedor, que muitos falam, diz controladamente, mas não explicam o detalhe psicológico, o detalhe emocional, o detalhe irracionalizado da atuação. Para você entender, as bênçãos do Senhor que enriquecem, não acrescentador, é como estamos preparados nesse psicológico, nesse estado físico, emocional, para agirmos racionalizadamente e não desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas que Deus nos abençoe. Ficam na paz. Por isso que eu afirmo que Lefe é suede, ayaule la mema, fiel é Deus, aleluia. Amém?